forçoso a gente lembrar que o Brasil está começando a sair da maior crise econômica da sua história. Boa parte disso foi por determinadas opções de programas de governo com cunho ideológico que levou o Brasil a essa crise. Mas a gente precisa reconhecer que boa parte da crise, repito, a maior crise, a maior recessão da história do Brasil, boa parte disso foi porque as instituições criadas, os mecanismos de fiscalização não conseguiram, com o material que havia à época, não conseguiram coibir o inchaço, o desperdício e a corrupção da máquina pública. Então, reconhecendo isso, era preciso começar a consertar. Como a história não nasceu agora, muito menos comigo, e nem com nenhum presidente da República, é preciso lembrar que o que estamos começando a colher agora já começou no governo passado. No governo Temer, algumas atitudes já foram tomadas. Se aprovou a lei dos tetos, era necessário. Talvez daqui a mais tempo, talvez ela caduque, mas era ela necessária. Se discutiu, não votou, mas amadureceu a discussão sobre a necessidade da reforma da Previdência. Fizemos a reforma trabalhista. Veja, o Brasil era um país em que um acordo não tinha lei. Você fazia um acordo numa empresa, qualquer que fosse ela, e há um mês, um ano depois, qualquer pessoa poderia desfazer esse acordo. Isso é um ambiente de insegurança. Assim como nós convivíamos com o imposto sindical obrigatório e que não era perguntado a ninguém se ele queria ou não pagar aquele imposto, se ele queria se sindicalizar ou não, mas ele tinha que descontar. Agora, no ano passado, tivemos a reforma da Previdência como o máximo. Era necessário fazer. É preciso olhar para dentro. Eu tenho irmãs, eu tenho na minha família, que o Valdir conhece, Marisa conhece, professoras, funcionários, mas é forçoso a gente reconhecer que não dava para continuar como estava. Não tinha como. Era preciso. Alguém diz assim, mas era um sacrifício. Será? Será que o sacrifício maior não era dos de baixo, a imensa maioria do povo brasileiro que tinha que pagar por esses privilégios? Tivemos que fazer a reforma da Previdência e a fizemos. E veja que o Congresso, em nenhum momento, ele se levou pelas confusões entre Executivo e Legislativo, que existiram, mas ele soube cumprir o seu papel. Aprovamos uma lei de modernização econômica e também aprovamos um pacote de medidas de austeridade para combater desperdício e corrupção no sistema previdenciário brasileiro. Mas isso é um conjunto. E o Brasil começa, ao final do ano passado, a sair dessa crise, começa dando sinais de recuperação. Eu sou um senador porque não tenho outra razão de estar em Brasília que não seja dar a minha contribuição. Para mim não importa, é lógico que eu acho ruim, uma declaração mal dada de um presidente, de um filho, que perturba o ambiente quando as matérias que estão lá dentro para serem votadas são as matérias importantes para o país. Mas como isso não depende de mim, então eu me concentro naquilo que eu posso ajudar. E na área econômica eu tenho uma completa sempre 100% é um exagero, né? Mas eu tenho uma similaridade com o Paulo Guedes muito grande. E aí caiu na minha mão essa que é a relatoria do que está sendo conhecido mais como a PEC do Pacto Federativo. Mas não é só ela que está no Congresso. Entraram 3. A do fim dos fundos que foram criados no Brasil, um monte. Hoje, muitos deles não se sabe mais para quê, por que foi criado. Já foi aprovado na CCJ, agora vai para o plenário. Já está em audiências públicas aquela que é do gatilho, a emergencial. E a nossa, que eu confesso, Valdir, que basicamente está pronto o texto, esperando agora, afinei essa semana com o ministro Paulo Guedes, esperando agora uma conversa com o próprio presidente, que é para ter uma mesma linguagem, para não correr o risco de apresentar com algumas novidades que eu introduzi, com a concordância do ministro, e você ter uma palavra do chefe do Executivo na contramão daquilo que você está apresentando. Então, você combinar isso. É isso que eu estou esperando para a semana que vem. Bom, em linhas gerais, aquilo que todos já sabem. O governo, e não há por que negar,
O governo, cumprindo uma promessa de campanha, traduzida na frase do Paulo Guedes, que diz mais Brasil, menos Brasília, deu uma sinalização de boa vontade, quando nós do Congresso exigimos que ele desse esse sinal, que foi a partilha da sessão onerosa, para dar um socorro aos municípios e ao Estado. Aquilo foi uma carta de intenção. Mas agora ele apresenta essa PEC que ela tem, sim, um papel fundamental. Ela diz, a União dizendo, olha, eu vou pegar dos meus royalties, da minha arrecadação, cerca de 400 a 400 bilhões de reais. Vamos lembrar que isso é mais ou menos o que se gastou para reconstruir a Europa na Segunda Guerra Mundial. Agora, eu não posso pegar esse recurso e repassar para os estados todos e municípios todos do Brasil, sem que a gente não tenha, assim, uma combinação. A PEC, ela diz claramente como pode ser gasto esse dinheiro e como não pode. Em linhas gerais, é dinheiro novo para investimento. Alguma coisa de custeio? Pode fazer. Comprar medicamentos? Pode fazer, mas não pode usar esse dinheiro para pagar a folha, para aumentar a folha. É basicamente para investimento. Há uma lista com os municípios do Brasil que tem os seus dados fiscais disponíveis na internet. Cerca de 2.000 municípios do Brasil não possuem, vão ter que ter. Por quê? Porque não adianta o ente achar que vai enganar, porque vai ter que ter uma transparência total da aplicação desse recurso, sob pena dele parar de vir, ou dele nem ir. Então, vai de encontro ao que nós estamos falando aqui, vai ter que ter essa visibilidade. Eu estou recebendo esse recurso, que é do povo brasileiro, um patrimônio nacional, mas eu vou ter que aplicar nisso, e vou ter que prestar conta desse recurso. Então, basicamente, o recurso é isso que está dizendo. A ideia é começar 30, 70 e terminar em 10 anos, 70, 30, fazer uma inversão. Vamos aos temas mais polêmicos. Desvinculação. Eu, Márcio Bittar, a vida é um aprendizado, não vejo razão de que o legislador continue obrigando, impondo aos estados e aos municípios e à própria União o que é que ele tem que gastar ou não com educação e com saúde. Isso é um ato, evidentemente, que milhares de pessoas muito bem intencionadas na área da educação e da saúde entenderam que isso seria bom. Mas qual é o resultado hoje? A saúde brasileira, ela, com essa imposição, com essa tomada de poder que o legislador fez, tirando poder dos municípios, dos estados, da própria União, melhorou? Na educação, olha o resultado que temos. Vamos ser sinceros, se nós não tocarmos na ferida onde ela existe, nós temos cerca de 100 milhões de brasileiros que não têm esgoto. É quase a metade da população do Brasil. Nós temos quase 50 milhões de brasileiros que não têm água encanada. Onde é que está indo esse dinheiro? Ele centralizado, com essa decisão, quantas secretarias? E a gente foi procurar ver quais são os estados nacionais que adotam essa mesma vinculação, essa mesma obrigatoriedade. 4 países. O Brasil e mais 3, a África do Sul, a Indonésia e a Bolívia. Na educação, eu sou rodeado de educadores. Mas, irmãos, não está indo bem. E a resposta das corporações geralmente é: eu quero mais recurso e mais autonomia. Mas como? Será que não tem primeiro que prestar conta do que está sendo gasto? O Brasil gastava em 2000 algo em torno de quase 4,5% do PIB com educação. Em 15 anos foi a 6,2%. É quase 1/3 a mais. É um pouco maior do que a média dos países da Europa Ocidental. E qual é a educação que nós temos? Qual é o resultado da educação que nós temos? Eu trouxe, porque não ia lembrar de tantos dados, mas no PISA, em um total de 80 países, 68% dos estudantes brasileiros estão no pior nível de proficiência em matemática e não possuem nível básico. Nós caímos da posição 65 para 70. Em ciências, nenhum aluno conseguiu chegar ao topo da proficiência na área e 55% não atingiram o nível básico. Sobre leitura e compreensão de texto, o país também não avançou. Cerca de 50% dos brasileiros não atingiram o mínimo de proficiência
que todos os jovens devem adquirir até o final do ensino médio. O Brasil ficou em 63 na posição em ciências, de um total de 79, 59 em leitura e 66 em matemática. Então, você criar essa reserva de mercado, resolveu? Será que os prefeitos do Brasil inteiro não são capazes de discutir com os seus munícipes quais são as prioridades do município? Porque a obrigação vai continuar. A obrigação dos entes com a educação, com a saúde vai continuar. Mas vamos libertar esses prefeitos, os governadores e a própria União, que discutam com a população qual é a prioridade do meu estado, o estado que eu represento. Será que não é a hora de nós desvincularmos isso? Como diz o ministro Paulo Guedes, mas tem um prefeito, um governador, quem é que vai colocar regra nisso? A vida. O processo democrático, como eu ouvi aqui agora há pouco. E aí você pega o estado que eu represento. Secretários de educação, muitas vezes, não todos, mas muitas vezes, eles têm que correr no segundo semestre porque são obrigados a gastar mais 100 milhões, mais 150, mais 200 milhões, porque senão não atingem a meta e vão responder crime de responsabilidade. Aí você pega um estado como o Acre. Nós temos lugar, não é diferente do Mato Grosso do Sul, mas, como exemplo, tem comunidade fora da sede do município, lá na floresta amazônica. Você olha, é uma vila com meia dúzia de casa, um postinho de saúde. Você olha do lado de lá, na barranca do rio, é o Peru. Você olha mais para baixo, é a Bolívia. Sabe o que tem de segurança nesses lugares? Nada. Se o meu estado quiser, e for prioridade, gastar mais na segurança, ele não pode. Então, se depender de mim, a PEC será apresentada com a proposta da desvinculação. E os dados, as informações, vão nessa direção. E, no caso da educação, nenhum país do mundo que nós temos notícia segue esse nível de vinculação que o Brasil se impôs. A PEC propõe, ela não propõe acabar com municípios. Ela está dizendo o seguinte, olha, o Brasil está gastando cerca de 4 bilhões de reais por ano com municípios que não arrecadam 10% do que precisam. Não tem 10% de arrecadação própria. E que não tem nem 5 mil habitantes. Será que, se a gente perguntar para a população brasileira pagadora de imposto, se ela quer continuar pagando quase 4 bilhões, e não é para investimento, é para folha, de Câmara, de vereador, de cargo de confiança, de estrutura de prefeitura. Até do ponto de vista da educação e da saúde, tem município que não tem escala para você ter um atendimento. Vai construir uma escola no município de Minas Gerais, tem 800 habitantes. Bom, então eu acho que o governo está correto. No entanto, você não pode fazer sob nenhum mecanismo, você acabar com o município que não passe por um plebiscito, que não passe por uma consulta popular. Por quê? Porque, para ser criado, ele seguiu um trâmite constitucional. Se não fizer dessa maneira, você vai ter uma enxurrada de ações no Supremo Tribunal Federal, considerando inconstitucional. Então, o governo já entendeu, o ministro Paulo Guedes já entendeu que não é possível avançar a proposta se ela não tiver a prerrogativa de que vai ter que haver um plebiscito e aqueles municípios envolvidos vão ter que dizer se querem ou não a incorporação. Há um prazo para isso. A própria PEC vem propondo que aqueles dados, 10% e 5 mil habitantes, esses dados, os dados serão coletados agora, que é o censo desse ano, e o fiscal vai ser divulgado em julho de 2023, portanto, a proposta, eu estou revelando aqui a vocês, não chega a ser um segredo, é que esse plebiscito, essa consulta seja feita junto com a eleição municipal de 2024. E vamos criar alguns mecanismos de uma transição. Nós sabemos, aqui todo mundo trabalha com essas matérias, que a forma da distribuição do FPM patrocinou a criação de vários municípios. Uma das razões
Então, se você tinha 15 mil habitantes no município, desmembrou para criar um outro, tirou 5 mil, a soma do que aquele recebe com o outro passa daquilo que era. Então, você vai ter que ter uma transição, que provavelmente, o ministro já concordou, vai passar por manter por uma legislatura ou até duas, aquele valor que aquela região recebia. Até porque também não vamos esquecer que aí, a partir desses anos, eles também estarão recebendo dinheiro novo dessa própria PEC. Esqueci de mencionar. A proposta também é tirar a terça parte que o governo federal fica do salário educação e passar direto para os municípios. Isso é quase 10 bilhões por ano. E os municípios fazerem diretamente a gestão do transporte, da merenda e dos livros didáticos. Então, vai ter que ter um plebiscito e vai ter que prever dentro dele alguns mecanismos que possam não fazer uma possível junção e, portanto, a eliminação de alguns municípios, algo dramático. Então, oferecer. Até porque o próprio governo, quando apresenta, ele já está propondo alguma transição. Exemplo, o governo vai deixar de ser, pela proposta da PEC 188, vai deixar de ser um fiador automático dos estados e dos municípios, no que eu concordo. Porque, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul vai na Caixa Econômica Federal negociar um empréstimo. Eles sabem que, por trás dali, ou no subconsciente, ele tem um fiador automático, que é a União. E isso talvez faça com que o acordo talvez não seja tão rígido, porque os envolvidos sabem que, ao não pagar, a União assume automaticamente. Agora eu te pergunto, se o Rio Grande do Sul, como exemplo, faz um negócio errado, e aí não consegue pagar, a União tem que pagar. Quer dizer que os estados que não têm nada com isso, pagam também. Então, agora, a União, ao ela dizer, olha, eu vou deixar de ser fiadora, ela estabeleceu o prazo, 2026. Então, se ela já estabeleceu um prazo para isso, nesse espírito, eu vou colocar dentro da minha relatoria um prazo para que a questão daquilo que o FPM produz. E sabe o que está acontecendo agora, Valdir? Eu recebo vários prefeitos, tem muitos deles, uma parte, né? Porque são 1.150, mais ou menos, mas vai diminuir, porque o Brasil está saindo do fosso, e eu recebi prefeitos do Rio Grande do Sul dizendo o seguinte, olha, nós agora vamos fazer uma campanha para pagar o IPTU, porque se pagarem o IPTU, não é 100% não, mas se sair de 20% para 60%, a gente já passa dos 10% que a PEC propõe. Quer dizer, então ela já está incentivando a ver se as pessoas... Ou então elas não querem manter o município que foi criado recentemente. Bom, mas mexendo com essa PEC, numa das reuniões no meu gabinete, eu fiz a seguinte ilação. Ok, então a gente concorda com o espírito, são 4 bi, gasto dessa maneira, tem que ser é preciso fazer uma economia e tal. Mas aí, quando eu apresento essa relatoria, se o jornalista vira e me faz uma pergunta, diz assim, olha, mas por que, já que a competência de mexer com câmaras do Brasil é de vocês, por que mexeram só com essa? Por que não mexeram com todas do Brasil? E eu vou propor uma readequação das câmaras municipais de todo o Brasil. Vamos pegar um exemplo. Se nós estamos identificando que tem desperdício na criação que foi desenfreada de municípios, não todos, evidente, e tem mais um detalhe, fizeram farra, parou e agora está parado. Aí município que precisa ser criado não pode. Então a lei, ela sendo aprovada, ela vai estabelecer quais os critérios. E aqueles lugares que têm que ser criados poderão acontecer. Mas se a gente concorda que tem desperdício, como eu concordo, e se a pessoa vira e pergunta assim, mas você não acha que tem desperdício na Câmara do Rio de Janeiro? Que gasta 115 milhões a mais do que a Câmara de São Paulo? Que é a cidade com maior arrecadação, com maior... A conta da Câmara do Rio sai a 128 por pessoa. A de São Paulo sai a menos de 60. Eu falei com o prefeito, ele disse, olha, eu não sei mais o que faço. E há
uma norma dentro da Câmara que os servidores, quando estão chegando no fim da carreira, eles sobem tudo para o teto, que é para aposentar no teto. Quem entrou antes de 2003 ainda tem esse direito. Então, a PEC vai ser apresentada com uma proposta, Marisa, que nós temos hoje seis, se eu não me engano, 6 grupos, dividiu-se os municípios do Brasil em 6 grupos. De 0 a 100 mil habitantes, pode receber até 7%. E assim vai indo. Então, a gente acha que não dá, é preciso dividir melhor, para ser um pouco mais justo, diminuir esses tetos e propor a diminuição da quantidade de vereadores. E ela contém isso. Essas medidas darão uma economia de algo de 20 bi, 25 bilhões. Não é apenas a perseguição de economia, é perseguir a economia em alguma coisa que a gente percebe que o Brasil precisa parar de gastar tanto com alguma política para gastar mais com as pessoas. E a outra coisa ainda, nessa questão dos municípios, é que as câmaras, elas não são elas que pagam o inativo delas. Então, ela contrata, ela pode contratar dentro daquele limite, mas quando se aposenta, ou ele vai para o regime próprio, que quase 60% dos servidores municipais têm regime próprio no seu município, e aí ele sai da folha da Câmara, vai para a folha da Prefeitura. Então, a Câmara contrata, mas ao ele ir para a aposentadoria, quem paga é a Prefeitura, ou então a União, porque ele vai para o regime geral. Então, nós estamos introduzindo uma questão de responsabilidade. Você tem um teto. Nesse teto, você pode contratar pessoal. Agora, o seu inativo vai fazer parte desse teto. Veja, eu recebi visitas de vários conselheiros, presidente nacional da Tricom, e ninguém me disse que o fato de ter que ter uma norma geral para todo mundo, no que diz respeito às leis fiscais do Brasil, estaria errado. Então, eu não ouvi de nenhum conselheiro que não tinha que uniformizar. Então, a PEC vem propondo claramente o Tribunal de Contas da União, a partir das leis que nós temos, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que eu votei a favor, a lei do teto, do gatilho, a lei do... Quando tiver dúvida, quem vai normatizar é ela. Mas nós vamos introduzir um texto, Marisa, que eu estou apelidando de emenda Valdir Neves Barbosa. De tanto que me pede, me perturba, etc. De que haja uma forma de que isso aconteça, sim, porque eu repito, nem do presidente eu ouvi que ele não concorda com este princípio. Não dá para conviver mais com isso. Eu acabei de dizer, é forçoso lembrar que o Brasil viveu uma farra grande, entrou na maior recessão e ninguém conseguiu conter. Então, ajustes precisam ser feitos. Nós não podemos continuar vivendo, para não falar de outro estado, no meu estado. Meu estado viveu 20 anos de processos escandalosos e ninguém conseguiu evitar. Ninguém conseguiu evitar. Nós temos tribunais de contas, vocês conhecem isso, como Minas Gerais, que virou mais um tribunal de governo, e que chegou ao ponto de dizer, não, os inativos não fazem parte do teto constitucional de gasto com o pessoal. Quer dizer, isso é uma manobra que não muda nada, o Estado está quebrado. Então, todos que eu vi concordam que precisa ter um órgão que diga, houve dúvida? Então, vamos dizer qual é a regra. Mas a gente vai colocar nessa emenda Valdir Neves a condição de que você não pode fazer isso sem que os tribunais de contas do Estado tenham alguma participação, que tenha algum grau de participação. O texto não está pronto ainda, mas vai conter, não terá uma decisão do TCU que os TCEs não participem dela. A forma, a gente está ainda fechando. Outra coisa que eu acho importante esse governo está propondo nessa PEC, nós hoje estamos com mais de 4% do PIB nacional em incentivos fiscais. Muitos disso, a imprensa vive noticiando, a gente falando que são coisas meio duvidosas. Incentivos que foram dados e o tempo passou, ninguém está conferindo e tal. Então, o governo propõe, eu concordei, abaixar o teto, estabelecer um teto. Aliás, o Michel Temer já tinha feito essa proposta e ainda não foi aprovada. Abaixar o teto para 2%. Então, esse governo ele vai ter pressa, razão,
né, de coibir, cortar, diminuir, eliminar tudo que não se justifica mais, para poder abaixar dos 2%, e quando ele abaixar de 2%, aí sim ele pode voltar a promover esse tipo de ação, que é importante para qualquer estado do mundo, né, qualquer nação, tem esse instrumento, mas sempre com um teto máximo de 2%. Se ele abaixar de 4 e pouco para 1,5%, ele vai ter 1,5% para poder fazer essa política fiscal. Duodécimo. Hoje, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça, eles podem pegar do duodécimo e criar um fundo, e depois utiliza esse fundo. Nós temos alguns casos assim, emblemáticos. Em Goiás, o governo, no Rio Grande do Norte e em Goiás, teve 2 casos interessantes, que a meu ver, destoa. O dinheiro é do Executivo, saiu de lá. Queria só contar Lá no Rio Grande do Norte, o Ministério Público, aqui, vedação da transferência a fundos. Então, se o tribunal, se o duodécimo, você não pode, sobrou dinheiro, você não pode criar um fundo mais. Então, a vedação de transferência de fundos de recursos financeiros provenientes de repasses duodecimais. Se sobrou, tem que voltar para o órgão. Em 2019, o Tribunal de Justiça de Goiás emprestou 230 milhões ao poder. Ele emprestou. Quer dizer, ele saiu do Executivo, foi para o Tribunal de Justiça, e ele economizou e emprestou 230 milhões ao Poder Executivo, para possibilitar o pagamento da sua própria folha de servidores, do próprio Poder Judiciário. Em 2016, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte doou 20 milhões ao governo, o dinheiro que saiu do governo, que foi para o tribunal, que foi para o Tribunal de Justiça, e aí doou 20 milhões para o Estado para a construção de um presídio. No mesmo ano, o Tribunal de Justiça pretendia repassar 100 milhões para ajudar o Estado, que até hoje tem salários atrasados e problemas gravíssimos nos serviços básicos. Só que uma ação junto ao CNJ proibiu esse repasse. Então, a PEC prevê, e eu concordo, que você não pode pegar esse dinheiro e passa para um fundo e utiliza. Ele tem que voltar para a origem. Bom, acho que abordei os principais pontos que estão contidos nessa PEC. E, repito, eu dei a vocês exatamente como ela praticamente está e está pronta para ser apresentada. O meu espírito é aquele. Muitas vezes eu fico chateado, essas 2 semanas agora teve muita perda de tempo, muita mudança de foco, mas se eu não tenho como evitar, eu me concentro naquilo que eu acho que posso ajudar. É isso que eu estou fazendo. Muito obrigado.